com essa belíssima voz matinal, vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina Avaliação e Apoio à Tomada de Decisão. A voz de fumante permanece, mesmo você parando de fumar. Então, agora dentro, né, desse conteúdo de otimização em redes, nós vamos ver dois algoritmos que vão nos fornecer o caminho mínimo de um grafo. O algoritmo do caminho mínimo, ele pode ser aplicado tanto em grafos que são cíclicos ou acíclicos. O grafo cíclico, ou uma rede cíclica, é aquela em que pelo menos um par de vértices apresenta pelo menos um caminho em cada sentido. E os acíclicos são aqueles em que os caminhos entre todos os vértices são realizados em apenas um sentido. A gente vai trabalhar com dois algoritmos para a definição do caminho mínimo, que é o algoritmo Dijkstra e o algoritmo de Floyd. Ambos vão nos dar o caminho mínimo entre dois nós dentro de um grafo, entre o nó de origem e qualquer outro nó da rede. É só que o algoritmo Floyd ele é mais abrangente porque ele vai dar para a gente uma matriz onde a gente vai conseguir identificar o caminho mais curto entre quaisquer nós da rede. Então aqui a gente vai começar trabalhando com o algoritmo Dijkstra. Então, seja o i a distância mais curta do nó de origem 1 ao nó i, e defina-se dji como o comprimento do arco ij. Então, o algoritmo ele define um rótulo para o nó imediatamente posterior, j, como eu vou ter que o j partindo de i vai ser igual a ui mais dji partindo de i, vírgula dji. Então, quais são as etapas para a gente fazer o algoritmo? Quais são os passos que vão ficar se repetindo? Então, o rótulo para o nó inicial é 0, traço. Os rótulos dos nós no algoritmo Dijkstra, eles são de dois tipos, eles podem ser temporários e permanentes. Um rótulo temporário, ele é modificado se for possível encontrar uma rota mais curta até um nó. Se não for possível encontrar nenhuma rota melhor, aí o status do rótulo muda para permanente. Então, a etapa 0. Primeiro, você vai rotular o nó de origem, o nó 1, com um rótulo permanente, 0, traço. E vamos determinar i igual a 1. Na etapa 1, a gente vai calcular os rótulos temporários, o de i mais dij, partindo de i, para cada nó j que puder ser alcançado partindo do nó i. Desde que, contanto que j não seja permanentemente rotulado. Se o nó j já estiver rotulado com o j partindo de k, né, passando por outro nó de k, e se o i mais dji for menor que o ij, aí a gente vai substituir esse uj partindo de k por ui mais dij partindo de i. A etapa 1 também tem um outro passo. Se todos os nós estiverem rotulados permanente, você para de rodar. Caso contrário, selecione um rótulo, o R partindo de S, cuja distância, né, que é igual ao R, seja mais curta entre todos os rótulos temporários. Se aparecer algum empate, eles são resolvidos de forma arbitrária. E aí a gente vai determinar I igual a R e vai repetir a etapa 1. Assim, né? Eu lendo, a gente lendo, né, os passos do algoritmo, fica um pouco confuso.
Eu concordo. Então, vamos passar para um exercício que aí a gente vendo a aplicação do algoritmo fica muito mais simples da gente entender. Então, não se desesperem. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a rede abaixo das rotas possíveis e seus comprimentos em milhas entre a cidade 1 e as outras 4 cidades, que são os nós de 2 a 5. E a gente vai determinar os caminhos mais curtos entre a cidade 1 para cada uma das outras 4 cidades. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é rotular esse nó de origem I, que nesse caso aqui é o nosso nó 1, com esse rótulo permanente 0, partindo de lugar nenhum, que é o traço. Por quê? Porque é o nosso nó de origem. Aí depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular os rótulos temporários, que vai ser o I mais DJI partindo de I, para cada nó J que puder ser alcançado partindo do nó de origem I. Então, vamos lá. Do nó 1, eu consigo ir para o nó 2 e para o nó 3. Então, para o nó 2 vai ser o quê? Vai ser 0 mais 100, que é a distância DJI, perfeito? Partindo do nó 1, I. E eu também posso ir para o nó 3, que vai ser 0 mais 30, né, partindo de 1. Então, agora eu vou ter dois nós temporários, que vai ser 100 partindo de 1 e 30 partindo de 1. Então, eu coloquei aqui os rótulos. Ó, no nó 2 ele está com o rótulo 101 e do nó 3 ele está com o rótulo 31. Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar o rótulo URS, cuja distância UR seja a mais curta entre todos os rótulos temporários. Então, eu tenho dois rótulos temporários, né, que é do nó 2 e do nó 3. Então, entre 30 e 100, o menor é 30. Então, o que, que vai acontecer? O nó 3 ele vai passar de temporário para permanente. E eu vou agora repetir aquela etapa 1. Que vai ser o quê? Do nó 3, eu posso ir para quais nós? Eu posso ir para o nó 4 e posso ir para o nó 5. Então, eu vou colocar mais rótulos temporários no meu nó 4 e no nó 5. Então, vamos lá. Ó. Partindo do nó 3, eu posso chegar no nó 4. Então, vai ser como? Vou pegar 30, que é a distância que eu já percorri, mais 10, que é a distância do nó 3 para o nó 4, e aí o meu rótulo final vai ficar 43, ou seja, eu consigo chegar no nó 4, partindo do nó 3, e aí eu vou ter uma distância de 40. Para o nó 5, mesmo processo. Vai ser o quê? 30 mais 60, que é a distância do nó 3 para o nó 5, né? E o meu rótulo final vai ficar 90,3, que eu entendo o quê? Que eu consigo chegar ao nó 5 partindo do nó 3, eu vou ter uma distância de 90. Então vamos lá. Nesse ponto, eu tenho 3 nós temporários. No nó 2, eu tenho um rótulo 101. No nó 4, eu tenho um rótulo 43. E no nó 5, eu tenho um rótulo 93. Então, nesse ponto, eu vou voltar a rodar o algoritmo. Então, eu vou escolher aquele que apresenta o menor tamanho, que nesse caso é o nó 4, aqui com o rótulo 43. E a partir dessa definição, eu vejo para onde que eu posso ir do nó 4. Então, eu posso ir para o nó 2 e posso ir para o nó 5. Então, o nó 4 ele vai virar um nó permanente a partir de então, e eu vou fazer os novos rótulos para aqueles nós que eu consigo chegar através do nó 4. Então, para o nó 5, vai ser o quê? Vai ser 40, que é a distância que eu já percorri para chegar no nó 4,
e eu vou somar com 50, que é a distância do nó 4 para o nó 5. Então, eu vou ter um novo rótulo temporário no nó 5, que vai ser 90,4. Para o nó 2, mesmo processo. Então, eu já tenho uma distância percorrida de 40, vou somar com 15, que é a distância do nó 4 para o nó 2, e eu vou ter um novo rótulo temporário no nó 2, que vai ser 55,4. Então, nesse ponto aqui, eu cheguei nos casos onde eu vou ter um nó com dois rótulos temporários. Então, aqui, ó, vamos ver aqui o caso do nó 2. No nó 2, eu já tinha um rótulo temporário, que era 101, e agora, quando eu vim pelo 4, eu tenho um novo rótulo, que é 55K, 4. Então, olha, se o nó J já estiver rotulado com IJK, né, ou seja, aquela distância passando por outro nó K, e se o UI mais DIJ for menor que esse valor, eu vou substituir esse UJK por esse novo rótulo, que é o I mais DJI partindo de I. Então, aqui eu vou excluir o rótulo anterior, que é o 101, e vai ficar como rótulo temporário esse 55,4. Tranquilo? Ok. Quando eu for rodar de novo o algoritmo, aí eu vou ter quais nós temporários? 55,4 e esse 93 e 94. Então, o menor deles, de todos esses, é o 55. Então, o 2 ele vai passar de temporário para permanente. Então, a partir desse meu novo nó permanente, eu vou ver para onde que eu consigo ir, né? Que aqui o meu nó permanente foi o 2. Então, vamos lá. Do nó 2, eu só consigo ir para o nó 3. Só que o nó 3, ele já é permanentemente rotulado. Então, se ele já é permanentemente rotulado, eu não consigo colocar um rótulo temporário nele. Então, a minha análise aqui no nó 2, ela acabou. Tipo, não consegui avançar. Então, eu paro. Então, como o nó que eu poderia chegar daquele nó permanente já era permanentemente rotulado, eu vou ter que rodar de novo o algoritmo. Então, vamos lá. Vou selecionar o rótulo cuja distância seja menor, dentre aqueles rótulos temporários. Então, aqui eu tenho dois rótulos temporários, que é do nó 5, né? E ele está com dois temporários com o mesmo valor, né? Eu tenho a distância de 90 vindo pelo nó 3 e também tenho a distância de 90 vindo pelo nó 4. E o que é que o algoritmo diz para a gente? Que os empates são resolvidos de forma arbitrária. Então, assim, o que a gente vai só combinar entre a gente? Quando tiver um empate arbitrário, a gente sempre vai pegar o nó com o menor valor. Então, por exemplo, aqui ó, tenho 3 e 4. Então, eu vou permanecer com o nó 3 e vou excluir o rótulo do nó 4. Então, feita essa escolha, o meu nó 5 ele vai passar, né, de temporário para permanente, mas nesse rótulo aqui, né, 90 vindo pelo nó 3. Aqui a gente chegou nesse ponto onde todos os meus nós eles estão rotulados de forma permanente, e quando a gente chega nesse ponto, significa que acabou o processo de rodar o algoritmo. Então, aqui acaba essa parte, né, de repetição de cálculo. Então, o que eu entendo desses rótulos?
Por exemplo, ó, meu nó de origem aqui é o nó 1. E aí eu quero ir para o nó 2. Para o nó 2, pelo rótulo, eu sei ó, que a distância vai ser 55. E qual que é o caminho que eu vou percorrer? Ó? Então, do nó 1 eu vou para o nó 2. Aí, ó, do nó 2 ela vem do nó 4. Então, ó, do nó 4, cheguei aqui no nó 4, eu venho pelo nó 3. E do nó 3 eu venho pelo nó 1. Então, meu caminho é 1, 3, 4, 2. Para eu chegar no nó 3, aí eu venho aqui no rótulo do nó 3. Ó, do nó 3, a minha distância é 30 e o meu caminho é vindo pelo 1. Como 1 é a origem, ó, aqui o tracinho acabou. Então, meu caminho para o nó 3 é 1, 3. Para o nó 4, vou no rótulo do nó 4. Então, eu sei que a distância é 40 e eu venho pelo nó 3. Então, saio do 3 para o 4. Do 3, eu volto para o 1. Então, o meu caminho para chegar na cidade número 4 vai ser 1, 3 e 4. Mesmo raciocínio para o nó 5. Qual é a distância da cidade 1 para a cidade 5? 90. Qual que é o meu caminho? Vou no rótulo aqui 3. Então, do 5 eu vou para o 3. Do 3, ó, eu vou para o 1. E esse é meu caminho. 1, 3, 5.